Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui trazendo novas informações para vocês, diretamente dos Estados Unidos e diretamente de Brasília. Mas antes, eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like e ative as notificações que vocês vão me ajudar demais aqui na plataforma. E eu sempre vou estar trazendo novos conteúdos e mantendo vocês atualizados de tudo que está acontecendo na política aqui no nosso país. Pessoal, trazendo para vocês aqui informações da Timeline, deixando todos os créditos para eles na plataforma do YouTube. Então, sem mais enrolação, bora para esse conteúdo que tá top. Da possível liberdade. Bom, a gente duvida disso, né? Infelizmente, o joguinho de cartas marcadas ele continua. Mas a defesa do Jair Bolsonaro protocolou na noite de ontem um pedido ao STF para revogar as medidas cautelares impostas ao ex-presidente, né? Para acabar com essa prisão domiciliar também que é absolutamente absurda. Então, o motivo alegado pelos advogados do Bolsonaro é que a Procuradoria-Geral da República, como eu estava citando, não incluiu o Bolsonaro na denúncia, né, naquele inquérito que apurava, entre aspas sempre, né, coação no curso do processo contra o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. O Jair Bolsonaro e o Silas Malafaia estavam ali no meio de lambuja e acabou que na hora da denúncia a PGR não denunciou nem o Silas Malafaia, nem o Jair Bolsonaro. Então, estão pedindo agora, a defesa do Bolsonaro está pedindo, Grigoletti, que sejam cessadas aí todas as medidas cautelares, que retirem a tornozeleira eletrônica e que ele possa sair da prisão domiciliar. A questão toda é que isso passa pelo Alexandre de Moraes. Então, dá para acreditar que esse pedido da defesa do Bolsonaro será aceito? Olha, improvável, viu, Lacombe? Bom, é importante a gente frisar isso aí, que eu até vi bastante gente perguntando em rede social, perguntando, mas essa prisão do Bolsonaro não foi decorrente de uma preventiva, já dessa condenação que ele teve agora tal, então não se aplicaria até a mesma situação do Lula, de não ser preso em segunda instância, então é importante a gente estabelecer isso primeiro. Essa prisão, na realidade, o Alexandre de Moraes ia decretar a prisão preventiva, ele substituiu pela prisão domiciliar, tá? Mas não foi no processo do golpe de Estado, aquelas coisas lá que o Bolsonaro foi condenado, tá? Não transitou em julgado ainda aquele processo, então ele nem poderia ser conforme o presidente do Supremo, se bem que presidente do Supremo, papel higiênico usado é a mesma coisa, porque eles mudam a cada 6 meses, né? Então é complicado. O fato é que essa prisão não foi em decorrência desse inquérito do golpe. Ela veio de um outro processo, tá, a pedido da PGR, um processo onde eles foram acusados, o Bolsonaro, o Silas Malafaia, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, de coação no curso do processo para beneficiar o Bolsonaro, a pressão que foi feita, né, segundo eles ali, do Eduardo e do Paulo Figueiredo aqui nos Estados Unidos, pressionando o governo, ou seja, coagindo o Poder Judiciário para livrar, vamos dizer assim, o Bolsonaro. Bom, se é um crime conjunto, né, conforme foi, inclusive, motivo do pedido da prisão preventiva, que depois foi convertido em domiciliar, não faz sentido que o PGR faça denúncia apenas de algumas pessoas e exclua outras, né, como foi nesse caso, porque ele apresentou denúncia em relação ao Eduardo e ao Paulo. Então, mas espera aí, mas estava todo mundo conjuntamente fazendo isso, e esse foi o motivo do pedido de prisão, e ele não denunciou o Bolsonaro e as outras pessoas, apenas o Eduardo e o Paulo, então, por qual razão se justifica a manutenção da prisão? Né? É, no mínimo, estranho, né? Para não dizer outra coisa, mas o Gonê também não, vamos dizer assim, né? Apesar de ele ser constitucionalmente atribuída a competência dele de fiscal da lei, ele pode ser tudo menos fiscal da lei, né? Ele está mais para executor das ordens do Alexandre de Moraes. Então, o que ele deveria fazer automaticamente nisso, ele próprio, né, como fiscal da lei, ele falou, olha, então, em virtude disso, né, eu requeiro, inclusive, o livramento, né, do Bolsonaro, revogando essa medida cautelar, porque se essa medida cautelar veio no processo e ele não foi denunciado, significa que a Procuradoria-Geral da República não viu elementos suficientes para denunciar ele, ou seja, não teve crime.
E fica muito estranho ele não determinar o arquivamento disso, ou ele não requerer o arquivamento, se houve todo esse conjunto, né? E ele só denunciou 2 pessoas. Lembrando que nesse tipo de crime, inclusive, conforme esse apontamento que o PGR fez, Lacombe, é muito incomum, né, que uma pessoa, que eles denunciem só um ou outro e depois continue a investigação para o outro. Então, assim, a gente está diante de outro Fishing Expedition, ou seja, na verdade é uma justificativa ridícula, né, para dar um jeito de calar a boca do Bolsonaro, deixar ele trancado em casa, né, seja para influenciar nas eleições, seja para tentar reduzir o poder natural que ele tem em relação à influência com as pessoas, com a população e dentro da própria política, do que uma prisão jurídica, né? Porque jurídico, como a gente está cansado de falar, já não tem mais nada faz anos, né? Eu me sinto até constrangido de vir aqui falar como advogado, como jurista, sendo que, na verdade, isso não tem nada de jurídico. E se fosse minimamente jurídico, o PGR sequer teria pedido esse absurdo pedido, né, de prisão do Bolsonaro. Até porque, agora, ele reconhecendo, inclusive, que não há elementos para fazer a denúncia dele, ele está reconhecendo que o Bolsonaro não deveria continuar preso, né? Mas, de qualquer forma, né, não sei também se não estou bem certo, se mesmo se houvesse um pedido nesse sentido, se o Alexandre de Moraes ia deferir ou não, né? Porque o Alexandre de Moraes é o que faz as coisas que dá na telha, né? Enfim, e ele nunca dependeu da Procuradoria-Geral da República para fazer nada, né? Essa historinha, inclusive, de ele falar, não, mas tudo foi verificado pela Procuradoria-Geral da República, tudo foi acompanhado por eles, é uma grande falácia. Um dia vocês vão entender isso mais a fundo, quando esses inquéritos virem à tona, a totalidade dele, e vocês vão ver que em muitos momentos a PGR, inclusive, foi contra, né, determinou revogação de cautelares, determinou até mesmo a soltura, né, indicando que as pessoas não deveriam ser mantidas por prisão domiciliar, nem ter o passaporte cancelado, nem ter conta bancária bloqueada, nem ter rede social bloqueada, e mesmo assim o Alexandre de Moraes, não, mas eu acho que sim, então eu vou canetar. Ou seja, já tinha extrapolado isso há tempos. Então, como a gente já vê, né, esses efeitos acontecendo há muito tempo, não sei se vai adiantar muito. O que vai depender do Alexandre de Moraes, e depender do Alexandre de Moraes sempre é complicado, né? Porque eu acho que às vezes chegou num ponto que eu acho que ele pega o processo, joga para cima, que cai na mesa ele defere, o que cai no chão ele indefere, só que ultimamente que ele tá pondo o pé na mesa, então tá caindo tudo para fora da mesa, né? Mais ou menos isso, porque direito que é bom, nada, né, Lacombe? Exato. Tem o pedido da PGR também, do Vice-Procurador-Geral da República, o Indemburgo Filho, para que o Daniel Silveira possa cumprir o restante da pena dele em regime aberto. Mas também depende do Alexandre de Moraes. Pô. Já era para ter tido a progressão de pena. Eu sou muito amigo do Dr. Paulo Faria, até um grande abraço, meu irmão. Sempre muito bom falar com você. A gente acompanhou dramaticamente a história do Daniel junto com o Dr. Paulo, né? Enfim, todos os abusos, né? Se tornou até um livro que está extremamente detalhado, que é um livro da editora EDA, que foi o Sereis como Deuses, né? Que conta a história detalhada de todos os arroubos ali, né? E o Daniel, na verdade, já era para ter tido progressão de pena faz tempo, né? O Dr. Paulo batendo nessa tecla. Aí chega num ponto que o Alexandre ele chega a ser cruel, né? Porque ele determina a soltura, depois ele vai lá, o cara, qualquer coisa, ele inventa alguma coisa que, a tornozeleira não tá funcionando, o cara tirou, se o cara tá passando por tudo isso, ele vai tirar a tornozeleira, é óbvio que não, né? Mas inventa qualquer probleminha, eu coloco uma tornozeleira com defeito lá, o negócio simplesmente para, ele vai e manda pra prisão, assim, com requintes de crueldade, né? Porque isso foi vésperas de Natal, assim, então é um horror, né? Que acontece, parece que gosta de torturar mesmo as pessoas. Acho que tem prazer nisso. Tem satisfação. E por falar nisso, né? A gente fala dessa forma com tanta veemência, porque não é pelo que a gente fala, é pelo que a gente vê, né? Eu acho que não teve um momento mais chocante, que foi uma confissão, desse prazer que eles sentem em torturar as pessoas, como acho que foi de tudo que eu já vi no Supremo, aquilo foi a coisa mais bizarra do mundo, quando a Rosa Weber, no meio de uma sessão de julgamento, conversando com o Alexandre de Moraes, falando sobre a visita deles no pessoal do dia 8 lá. Ela, nossa, né, eles até aplaudiram, né, o ministro. Aquilo foi de um deboche, assim, que aquilo, sabe, repulsivo aquilo, né? Então, assim, é difícil a gente entender, né, como que chegou nesse ponto, mas a impressão que se tem é que, de fato, eles têm prazer nisso, né? Então, eu não acredito que vá soltar o Bolsonaro. Imagina, ainda mais agora que está essa muvuca toda aí, essa briga com o Centrão, etc., e puxa o PT puxando o Centrão para lá, o PT puxando o Centrão para cá, a direita tentando obter o espaço. Eu duvido muito que eles vão fazer isso, até porque
O Bolsonaro, pelo menos na cabeça deles, né, com certeza vai incendiar muito mais, né? Colocar o microfone na mão do Bolsonaro ou simplesmente permitir que ele passeie no meio da população e continuar demonstrando esse apoio popular que ele tem, para eles é muito ruim nesse momento, né? Antes de falar de anistia, o Max quer trazer mais 2 aspectos aí da... Eu queria mostrar a reação da ONU, do secretário New York. do Tesouro americano, o Scott Bessent, no momento em que o Lula estava falando, né? Coloca aí, produção. Foi o Samuel Pancha, né, que conseguiu fazer a imagem aí, crédito para ele. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba seja listada como o país que patrocina o terrorismo. No conflito na Ucrânia... No conflito na Ucrânia, todos já sabemos, o Haiti... No momento em que ele fala que Cuba, né, que era um absurdo que Cuba fosse considerada país que patrocina o terrorismo, o Scott Bessent. Sabe aquela coisa assim? Ridículo. Lamentável, cara. Agora tem uma postagem do Joaquim Teixeira, que eu achei injusta. Acho aqui, coloco a minha indignação nessa postagem. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia da Timeline, mais uma vez deixando todos os créditos para eles na plataforma do YouTube. Ainda quero trazer mais uma notícia aqui para vocês sobre a PEC da blindagem. Relator vota contra a PEC da blindagem e diz que proposta abre portas do Congresso ao crime. O relator da PEC da blindagem, senador Alessandro Vieira, esse cara aqui, sustentou nesta quarta-feira que a proposta não foi apresentada para defender o exercício do mandato parlamentar, como dizem seus defensores, para proteger os parlamentares de processos criminais. A PEC é, na verdade, um golpe fatal na legitimidade do Congresso, posto que configura portas abertas para a transformação do legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos. Essa é uma PEC que definitivamente abre as portas do Congresso Nacional para o crime organizado, disse o senador sergipano ao ler seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que vocês vão me ajudar demais na plataforma. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.